Olá, bem-vindo ao Vivat, o seu programa de música erudita. A criação, roteiro e apresentação são minhas, sou Evandro Oliva. Hoje apreciaremos a vida e obra de Richard George Strauss, famoso compositor e maestro alemão. Ele é considerado um dos mais destacados representantes da música entre o final da Era Romântica e o início da Idade Moderna. O seu pai, Franz Strauss, era primeiro trompetista da Orquestra da Ópera de Munique, tendo participado da estreia de Tristão e Isolda, sendo muito elogiado pelo próprio Wagner, que gostava de ouvi-lo tocar solos das partes de trompa de suas óperas, e pediu-lhe que revisasse as partes desse instrumento na partitura de Siegfried. Ainda criança, Strauss estudou violino e harpa com membros dessa mesma orquestra e antes de completar 10 anos, já havia escrito uma serenata para instrumentos de sopro. Em 1885, Richard Strauss tornou-se assistente do célebre regente Hans von Bülow em Meiningen e um mês mais tarde tornou-se regente titular daquela orquestra. Foi também diretor da Ópera de Weimar, de Berlim e de Viena. Em 1894, ele foi convidado por Cosima Wagner a reger Tannhäuser, tornando-se amigo da viúva de Wagner. Entre 1886 e 1898, Strauss assombrou o mundo com uma série de poemas sinfônicos e sinfonias. Em 1893, ele se casou com a soprano Pauline de Arna, a primeira a cantar o papel de Freihild em sua primeira ópera Guntram. Mas quando ele conheceu o poeta Hugo von Hofmannsthal, por volta de 1909, uma nova fase se abriu na produção musical de Richard Strauss, dedicada principalmente à ópera. Durante a Primeira Guerra Mundial, Strauss foi ardente partidário da dinastia dos Hohenzollern. Apesar disso, durante a década que se seguiu à derrota da Alemanha, o músico foi acolhido internacionalmente com calor e respeito. Em 1923, Strauss esteve no Brasil, onde deu memoráveis concertos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Após a subida ao poder de Hitler em 1933, Richard Strauss aceitou ser nomeado diretor do Reichsmusikkammer. Isso tem levado a suspeitas de simpatia com o nazismo, o que fez com que o compositor sofresse o desdém de outros músicos que protestaram veementemente contra o regime nazista, entre os quais Toscanini, Arthur Rubinstein e Otto Klemperer. Vale notar, porém, que Richard Strauss não era antissemita. Isso pode ser provado pelo fato dele ter colaborado com um escritor judeu, Stefan Zweig, autor do libreto de uma de suas óperas, Die Weiße Frau, e pelo fato de que ele fez tudo para defender sua nora, que era judia. Após a derrota de Hitler em 1945, os aliados instalaram na Alemanha um comitê de desnazificação e Richard Strauss foi chamado a depor, mas o tribunal o inocentou de qualquer filiação ao partido nazista. Convidado a reger seus concertos em Londres em 1947, foi recebido entusiasticamente. Pouco depois, Richard Strauss compôs a sua última obra, Die letzte Lieder, ou Quatro Últimas Canções. Morreu pacificamente em sua casa em 8 de setembro de 1949. Como compositor de óperas, pode-se dizer que a maioria delas tem por título um nome de mulher e está centrada numa personagem feminina. O mesmo acontece com Puccini, mas há uma diferença. As heroínas de Puccini são criaturas dóceis e submissas, inteiramente dedicadas aos seus amantes, a quem são fiéis até a morte, com exceção de Turandot. Já nas óperas de Richard Strauss, há todo tipo de mulher. A revoltada, como em Electra, a megera, protótipo da femme fatale em Salomé, a doçura, a sabedoria e a delicadeza da marechala de Der Rosenkavalier, a mulher doente de amor, Ariadne auf Naxos, o bom gosto e o refinamento da condessa Madeleine em Capriccio, e Strauss aproveita para fazer a apologia da poesia e da música, as duas artes irmãs nessa ópera. Um subtítulo geral para as óperas de Richard Strauss poderia ser A Mulher no Divã ou Psicanálise Feminina. Strauss nunca escondeu que seus compositores favoritos eram Wagner e Mozart, e de fato encontramos forte influência de ambos nas partituras, o que não impede que ele seja uma personalidade musical única. Chegamos ao final do Vivat de hoje.
Muito obrigado pela sua companhia. Te convido a conhecer meu trabalho como músico e cantor acessando evandroliva.com ou digitando o meu nome nos aplicativos de áudio. E não se esqueça, deixo aqui na descrição uma playlist para você conhecer um pouco mais do compositor. Eu te espero como sempre no próximo Vivat. Até mais!